Olá, turminha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, não é isso? E para a nossa aula de hoje, eu espero que vocês estejam todos bem. Espero também que vocês tenham pego o materialzinho de vocês, né? Que é o livro didático de língua portuguesa, o caderno, a borracha e o lápis. E procure um lugar aconchegante da casa para darmos início à nossa aula. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Pegaram o material? Pegaram, não foi? Então, vamos dar início? Estou ouvindo alguém falar assim: vamos, professora, eu quero assistir sua videoaula. Então, gente, o nosso conteúdo de hoje, nosso tema que nós vamos estudar hoje é leitura da reportagem na página 194, 195, 196 e 197. Então, logo após a gente ler essa reportagem, nós iremos para o estudo do texto, que é a página 198 a 201. E depois nós iremos ler um pouquinho sobre o tempo verbal futuro, que é na página 243 e 244. Mas agora nós iremos ler a reportagem, que é qual é a página? Qual é o número da página? 194. Vamos lá? E qual é o título da nossa reportagem? É Na Escola Quilombola, né? Então, a reportagem que nós vamos ler foi publicada na revista Ciências Hoje, das crianças. Então, vamos ler o título dela, observar as ilustrações que acompanham o texto. Vocês sabem o que são escolas quilombolas? Então, vamos ler a reportagem, né, e vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Então, abra o livro de vocês na página 194. Vamos lá? Esse assunto, que faz parte do presente, tem uma grande relação com o passado do Brasil. Você já deve saber que em nosso país havia pessoas que eram obrigadas a trabalhar como escravos, quase sempre em fazendas, sem receber qualquer pagamento e sendo castigadas. Deve saber ainda que essas pessoas eram indígenas e outras tantas que foram trazidas da África. Se não bobeou nas aulas de história, sabe também que em 1888 foi proclamada a abolição da escravatura. Mas, até que a escravidão se tornasse proibida, muitos escravos cansados de serem explorados fugiam e organizavam os quilombos. Os quilombos eram comunidades que começaram sendo formadas por escravos fugidos, mas que continuaram existindo depois da abolição. Sim, os quilombolas, nome dado aos que pertenciam aos quilombos, se casavam, tinham filhos, depois netos e bisnetos. O resumo de tudo isso é que muitos quilombos existem até hoje, e muitas crianças dessas comunidades agora fazem parte da escola quilombola. A escola quilombola é uma conquista recente e foi criada por um motivo especial. Acompanhe. 100 anos depois da abolição da escravatura, a Constituição brasileira, como é chamado o conjunto de leis do nosso país, né, que é Constituição brasileira, reconheceu os direitos das comunidades quilombolas. Então, desde 1988, o governo é obrigado a dar aos adolescentes dos escravos, aos descendentes dos escravos, os títulos de propriedade dos quilombos, terras ocupadas pelos seus antepassados. Além disso, o governo também é responsável por garantir todos os direitos dos cidadãos nos quilombos, o que inclui saúde, cultura e educação. Mas vamos pensar, para que a história dessas comunidades não se perca e também para preservar os hábitos e os costumes que os escravos africanos trouxeram e foram sendo passados de geração em geração, as pessoas hoje devem ter conhecimento de tudo isso, certo? Esta é a razão pela qual surgiu a escola quilombola. Então, que escola é essa? A educação quilombola é um programa do governo federal que tem o propósito de manter vivas as culturas e a história dos quilombos
Esse programa atende às escolas quilombolas e às outras instituições de ensino localizadas próximas às comunidades quilombolas, cuja maior parte se localiza em regiões rurais. O ensino nas chamadas escolas quilombolas inclui o conteúdo escolar regular, que é dado para todos os estudantes, mas destaca a explicação da formação dos quilombos, da relação Brasil-África e da mistura da cultura africana com a brasileira. É uma escola igual a qualquer outra, porém diferente nesse aspecto, concorda? A diferença é que a escola quilombola é construída com recursos do Programa Brasil Quilombola, do governo federal. São espaços pensados para os quilombolas e que em tudo lembra a herança cultural dos quilombolas. Então, um exemplo para clarear. No dia 28 de maio de 2013, foi inaugurada na comunidade da Caveira, que fica no município de São Pedro da Aldeia, do Rio de Janeiro, a Escola Quilombola Rosa Geralda da Silveira. A primeira escola quilombola construída no estado do Rio de Janeiro. O nome é uma homenagem a uma antiga moradora do Quilombo, conhecida como Dona Rosa da Farinha, uma líder da comunidade que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais. A escola, que leva o nome da moradora ilustre, tem 6 salas de aula, uma biblioteca, uma sala de informática, um refeitório, salas de professores e diretor, recepção e secretaria. E muitas crianças, é claro, lembrou-se da sua escola. É isso mesmo, muito parecida. A diferença está no conteúdo especial, como vimos. Tem a ver com as raízes do quilombo. Além disso, a escola é decorada com motivos etênicos, ou seja, com objetos, pinturas e outros elementos que lembram a história dos africanos, dos escravos brasileiros e de seus descendentes. Essa escola é uma grande conquista para a Associação dos Renascentes do Quilombo da Caveira. A escola é ainda pequena, conta com a diretora e 3 professores contratados pela prefeitura para atuarem com exclusividade na instituição, mas em breve ela deve crescer. A partir de 2014, receberá as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, um tipo de manual que traz orientações sobre os temas que não podem ficar de fora do ensino quilombola. Então, gente, vocês já ouviram falar em escola quilombola? Quem aí já ouviu falar em escola quilombola? Muito interessante, não é mesmo? Então, vamos agora para o estudo do texto, que é as páginas 198, 199, 200 e 201. Então, do que trata o texto lido, gente? De que trata o texto lido? Trata de como são as escolas, né, quilombolas e do seu surgimento nas comunidades quilombolas. O modo como a escola quilombola é constituída se assemelha ao que você imaginou antes da leitura? Então, é resposta pessoal de vocês, né? O 3 também é resposta pessoal. Então, gente, vamos lá no 5, né? O 2 e a 3 e a 4 são respostas pessoais de vocês. Agora, no número 5, a reportagem é iniciada com informações do passado do Brasil. Que relação há entre o assunto da reportagem e o passado do Brasil? Porque no passado do Brasil existiram pessoas escravizadas, principalmente africanos e indígenas, não é isso? E alguns escravos, gente, conseguiram fugir e construíram comunidades chamadas quilombos. A escola quilombola foi criada dentro dessas comunidades. Em sua opinião, qual a importância dessas informações iniciais para a compreensão do assunto da reportagem? Hein? Na opinião de vocês, é muito importante, né? Então, na 7, liga as colunas a seguir de acordo com o texto. Vamos lá? Quilombolas é o quê? Pessoas que pertenciam ao quilombo. E quilombos são comunidades com
de escravos fugidos. O que aconteceu com os quilombos após a abolição da escravatura? Eles fizeram o quê? Eles construíram, continuaram existindo até hoje, né? Onde existe até hoje e onde vivem descendentes dos escravizados. Agora, passando para a página 199. Vamos lá. Vamos localizar no texto e escrever a seguir o que aconteceu em cada uma das datas abaixo. Em 1988 foi que aconteceu a proclamação da abolição da escravatura. E em 1988 foi a Constituição Brasileira, reconhece os direitos das comunidades quilombais. Em 1888 aconteceu a proclamação da abolição da escravatura. E em 1988 foi a Constituição Brasileira, reconhece os direitos das comunidades quilombolas. Com que objetivo principal? Com que objetivo principal foi constituída a escola quilombola? Hein, gente? Para que a história das comunidades quilombolas não se perdesse e também para preservar os hábitos e os costumes que os africanos trouxeram para cá. E, além do título, na Escola Quilombola, essa reportagem apresenta 2 intertítulos, né? E quais são eles? Que escola é essa? E um exemplo para clarear. E os intertítulos, eles servem para organizar o quê? As informações do texto, dividindo, né? Tematicamente. E vamos pintar os quadrinhos que apresentam o nome da cidade, onde foi construída a primeira escola quilombola. Então, foi em São Pedro da Aldeia. E qual é o nome da escola e por qual motivo foi escolhido? O nome da escola é Escola Quilombola, né? De Rosa Geralda da Silveira, e ela recebeu esse nome em homenagem à antiga moradora do Quilombo, que lutou pelos trabalhadores rurais. Passando para o tempo verbal futuro, na página 243. Vamos lá, gente. Aqui no livrinho. Vamos lá ver o tempo verbal futuro, na página 243 e 244. Vamos lá? Pegaram o material de vocês? A 243. Deixa eu ver aqui. É o tempo verbal futuro. E aí, pegaram o material de vocês? Vamos lá? Vamos reler abaixo o final do artigo de opinião, erradicação do trabalho infantil, e responda às questões. Criança pobre que trabalha será um adulto pobre, que gerará outras crianças pobres, suscetíveis de serem também trabalhadoras. Criança é para estudar, brincar, sonhar, não para trabalhar. A respeito da forma verbal em destaque neste trecho, marque um X na alternativa correta. Ela expressa algo que já aconteceu, algo que está acontecendo, ou algo que ainda vai acontecer. Então, gente, ela explica algo que ainda vai acontecer, né? Então, gente, de acordo, né, com os modos verbais, tempo verbal do futuro, os verbos podem expressar o futuro de mais de uma maneira. Uma que indica um fato que vai ocorrer, como a forma terá. E a outra que é indicado um fato que pode ocorrer dependendo de uma condição
como a forma acabaria. Então, atenção para a grafia de algumas formas verbais. As terminadas em ram indica algo que já ocorreu. Os meninos falaram, então é passado. As formas verbais terminadas em rão indica algo que vai ocorrer. Então, os meninos falarão. Então, é o futuro, né? Falaram, o verbo que termina em rã é passado. E rão é futuro, que ainda vai acontecer. Então, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima aula.